O lugar de restauração. Queria que você abrisse sua Bíblia em João 14:12, é o texto base da nossa palavra de hoje. E desde a primeira vez que eu li esse texto nesse texto da palavra, ele desafiou a minha compreensão da palavra e a minha fé. João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei chocado, eu já não imaginava ser possível fazer a obra que Jesus estava fazendo, já é algo assim extraordinário. Como nós seríamos capacitados a fazer obras maiores? A princípio, a primeira percepção que eu tive da palavra foi que Jesus estava se referindo à quantidade. Porque nós vemos, por exemplo, nos evangelhos, temos o relato que Jesus ressuscitou 3 pessoas. Jairo, que está em João 11:43, a filha, Lázaro, né? João 11:43, a filha de Jairo, Lucas 8:54, e o único filho de uma viúva, Lucas 7:14. Então o que eu pensei, se Jesus ressuscitou 3, em nome de Jesus, eu vou ressuscitar 4, 5, 6. Tem um pregador na África que já ressuscitou 23 pessoas, na África. Eu pensei, é isso aí. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer essas obras maiores, fazer mais obras que Jesus fez. Aí eu continuei lendo o livro de João, e no final do livro de João, do Evangelho de João, essa teoria caiu por terra. Que eu li lá, vai estar aí no telão para você acompanhar comigo, João 21, 24, 25. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria um espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então era impossível de pessoas contarem, quantificar os milagres de Jesus. Se eles fossem registrados todos, no mundo inteiro não haveria espaço para os livros. Dá para imaginar isso? Gente, pensa. Você lembra da mulher hemorrágica? Que falou, se eu só tocar o manto de Jesus, eu serei curado. E aquela mulher, ela abre um precedente. Antes dela não tem nenhum relato na palavra de Deus que as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Depois dela, você vai ler lá em Marcos 6:56, e onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças e suplicaram-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Não tinha como contar. Porque imagina Jesus passando no meio de uma multidão, todo mundo que tocava nele era curado. Só que, desde a época de Jesus, o que eu percebo hoje também na nossa geração, muitas pessoas têm buscado os milagres de Jesus, não o Jesus dos milagres. E qual que é a diferença disso? Você vê no relato dos 10 leprosos, em Lucas 17. E Jesus perguntou, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para louvar a Deus, a não ser esse estrangeiro. E ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Meu irmão, olha para mim. Eu acredito no fundo do meu coração que quando Jesus se refere a obras maiores, ele está se referindo à mudança de caráter. Porque para Jesus é simples fazer milagre. Fazer um cego ver, um surdo ouvir, um aleijado andar, um morto ser ressuscitado. O morto nem livre-arbítrio tem mais. Agora, transformar o caráter de uma pessoa leva tempo, investimento. Jesus andou com 12 homens por 3 anos, discipulando,
comendo junto, dormindo junto, andando junto, fazendo tudo junto. 3 anos para mudar a vida desses caras. E dá trabalho. Cuidar de gente dá trabalho. Ore pela vida dos seus pastores, para Deus os sustentar e derramar cada vez mais unção sobre a vida deles, porque eles pagam um alto preço pela vida de vocês. Você tem que orar todo dia pelos seus pastores, todo dia, porque nós pastores, nós somos alvos de Satanás. Satanás oprime a sua vida de vez em quando, aparece para dar uma oprimida, hein? Amém? Parece, ele não parece, espera uma oportunidade e chega para nos tentar. Só que se eu e você cairmos, talvez Satanás consiga destruir uma família. Se um pastor cai, ele destrói uma igreja. Então ore pela vida dos seus pastores todos os dias, cubra eles com as suas orações. Amém? Podemos contar com vocês? Estamos juntos. Dá trabalho, gente, cuidar de gente. Pensa assim comigo, todos nós aqui cremos, do fundo do nosso coração, que Deus ele tem o poder para resolver todos os nossos problemas, com estalar de dedos, com piscar de olhos. Amém? Amém? Amém. Por que ele não faz? Tem coisa na minha vida, eu tenho certeza absoluta que na sua também. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, algo imediatamente deixou de fazer parte da sua vida. Outras coisas têm deixado de fazer parte da sua vida no meio de um processo, outras ainda estão em processo. Faz sentido? O processo é indispensável. Porque se nós não aprendermos, se Jesus não nos ensinar, quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a desenvolver o problema, e Deus simplesmente nos cura sem a gente aprender nada, o inimigo de Deus vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para te deixar com um problema em outra área. E até naquilo que Deus te cura instantaneamente, nós precisamos do processo. Eu vou usar a minha vida para você entender. Eu acredito no fundo do coração que Deus me curou da minha dependência química de 15 anos, no dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Ele. No dia 20 de janeiro, eu acordei como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou há 11 anos e meio aprendendo a viver curado, um dia de cada vez. Deus me curou. Como que um curado trata a esposa? Como que uma pessoa curada trata os filhos? Como que uma pessoa curada trabalha? Como que uma pessoa curada se porta na sociedade? Como que uma pessoa curada reage aos problemas? Como que uma pessoa curada reage às adversidades da vida? Eu estou aprendendo a viver curado um dia de cada vez há 11 anos e meio. Só que eu nunca mais precisei usar droga. Processo. Leva tempo, investimento, e só Jesus é capaz de fazer. Só Jesus, só Jesus. O que é o 30 semanas, como o pastor falou? 30 semanas, ele é uma ferramenta. Ele não muda a vida de ninguém. Quem muda, quem restaura, quem transforma, quem cura, é Jesus Cristo de Nazaré. Só que o 30 semanas é uma ferramenta na mão de um especialista, que é Jesus. Eu vou descrever ele em 1 minuto para você, fazendo uma ilustração que a gente faz como se fosse uma árvore. Você imagina que eu sou uma árvore. Estou parecendo aquele jatobá, né, pastor? Já ouviu falar? Imagine que eu sou uma árvore. Vamos lá. E ali nos meus pés estão as raízes. E nós acreditamos que a raiz de todo problema emocional é a orfandade de Deus. Eu não viver, não saber ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus, ou como uma filha amada de Deus. Por que que isso acontece? Em algum momento na minha e na sua história, foram introduzidos ali nos calcanhares o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Abusos, traumas, as minhas escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre a minha vida. Tudo isso formam os bloqueadores. E por conta desses bloqueadores, a paternidade de Deus não consegue fluir. Então o que eu vou ter aqui no tronco da árvore é o que nós chamamos de sentimento de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar consciente ou inconscientemente por uma válvula de escape ou compensação.
E cada um de nós temos, que estão aqui nos galhos, então cada um de nós tem um ou mais galhos de válvula de escape ou compensação, que são eles: a dependência química, a sexualidade, a depressão, a codependência, a baixa estima, a ansiedade, procrastinação. Cada um de nós tem um ou mais. Qual a função da ferramenta 30 semanas? Através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te levar inicialmente a identificar os bloqueadores na sua vida e, pelo poder de Jesus, remover os bloqueadores da sua vida. Aí sim a paternidade de Deus vai fluir. Em vez de rejeição, você vai ter a aceitação. Você não vai dizer, você vai se sentir um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E o que vai fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5, 21 e 22. O fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender a função da ferramenta? Já temos inscrições abertas para o próximo ciclo. Não fique de fora, é espetacular. Mas vamos lá. Durante a Bíblia, se você lê a Bíblia é um dos livros mais impressionantes do mundo, porque ele conta fatos reais. Ele não esconde as trajetórias e as coisas erradas que os seus personagens fazem. Imagine como seria, não sei se vocês conhecem lá um político de São Paulo, que chama Maluf. Já ouviram falar do Maluf lá de São Paulo? Imagina como que seria a biografia do Maluf. Só ia contar coisa boa, dificilmente ia contar algum podre dele, né? A Bíblia, ela desnuda os seus personagens. Então você vê os heróis da fé, só cara lascado. Camarada que Deus arrancou do fundo do inferno lá e transformou a vida do cara, e o cara virou o cara com Jesus. E se você olhar, vamos pegar mais recente no Novo Testamento, vamos começar pelos discípulos. Pensa nos discípulos, não salvava um. Talvez o primeiro que venha na sua cabeça é Pedro, né? Pelo temperamento explosivo que Pedro tinha. Personagem totalmente irado. Mas dos discípulos, o que eu consigo enxergar que teve a maior transformação nesse tempo com Jesus foi João. O discípulo amado, o discípulo João. Você pensa assim, se você olhar nos relatos do Evangelho, você vai perceber isso. A transformação que o relacionamento com Jesus gerou na vida de João. Na vida de todos. Mas vamos especificar hoje a vida de João. João devia ser um adolescente, aprendendo o ofício, junto com teu pai e com o irmão dele, de pescador. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é isso: somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Mateus 4, 21 e 22, indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Lucas 5, 10, 11 também fala sobre eles, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e, deixando tudo, o seguiram. Rick Warren, ele vai dizer que viver com propósito é a única maneira de viver. Todo o resto é apenas existir. Só num relacionamento com Jesus você descobre o seu real propósito de vida. Talvez você esteja fazendo coisas porque você foi instruído. Ontem eu estava com um casal. Como é o nome do casal, pastor? O João e a Thaís. Eles me levaram para comer pastel lá de camarão com catupiry, espetacular. Depois nós fomos numa sorveteria, numa gelateria lá, tomamos sorvete, e eles começaram a contar a história para mim. E João estava falando que Thaís, ela exercia direito, né? Era advogada, cursou direito, fazia
trabalhava como advogada, e eu vi numa das palestras do pastor Carita, ele falou com ela, não sei o que, e ela falou, não, cara, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero fazer outra coisa, eu quero achar um propósito em Deus, e Deus está dando um propósito para ela, está alegria, basicamente é isso. Você só vai ser feliz fazendo aquilo pelo qual Deus te criou para fazer. Não tem como, você pode ganhar dinheiro. Tem uma pregação do Carlito do meu pai que ele fala isso, é meio forte, ele fala, quem trabalha por dinheiro é mercenário. A gente tem que trabalhar naquilo que Deus nos criou para fazer, ter alegria e glorificar o nome de Deus com o nosso trabalho, seja ele qual for. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz, porque meu pastor também, ele sempre diz que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, aonde Deus te colocou, no trabalho, seja ele qual for que você o faz, Deus não escolheu esse lugar para você, mas esse lugar é o que Deus usa para te entregar o seu sustento, então você tem que honrar esse lugar, tem que ser o melhor funcionário, você tem que honrar a sua empresa. Se você não gosta do que você está fazendo, ora para Deus e vai fazer o que Deus te pede para fazer. Simples. Porque na vida sem Jesus, a gente até tem alguns momentos de alegria. Eu tinha momentos de alegria, por conta da droga, por conta da bebida, por conta da promiscuidade, mas eu só fui viver e entender o que é felicidade dentro de um relacionamento com Jesus. E eu já experimentei tudo que você possa imaginar de sexo, drogas e rock and roll. Nada se compara à presença de Jesus. A presença de Jesus é a melhor coisa que existe no mundo. Nada se compara. Nada. Então busque em Deus o seu propósito. Para que Deus te criou? Por que Deus te criou? Só Ele pode te dizer isso. Só Ele. A psicanálise, ela vai chamar isso de 3 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou. Que segundo a psicanálise é impossível de você conhecer plenamente. Nós já acreditamos de forma diferente em 4 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias, mas tem o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida. Porque não importa o que você se tornou, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. O relacionamento com Jesus pode te transformar. E você, em vez de gerar tristeza, vai gerar alegria. Você, em vez de gerar problema, vai gerar soluções. Com Deus, gente, tudo é possível, tudo é possível. Segundo ponto, somente um relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao gerar transformação em você. Como eu falei, somente o relacionamento com Jesus transforma. Olha só, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aqui os discípulos, né? Aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você acha que eram pessoas dóceis, amáveis, para Jesus chamar eles de filhos do trovão? O temperamento devia ser um pouco impulsivo, vamos colocar dessa forma. Não eram pessoas dóceis e amáveis, né, para ser chamado de filho do trovão. E gente, uma das coisas que mais atrapalha a ação de Deus na nossa vida são processos de insanidade. A insanidade era definida como fazer repetidas vezes a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Enquanto eu fizer a mesma coisa, eu só vou ter o mesmo resultado. Quer ver um processo de insanidade que todos nós fazemos? Quem aqui já tentou mudar alguém? Levanta a mão. Pode levantar a mão, todo mundo já tentou, gente. Quem conseguiu? A gente não convence nem a gente mesmo. Se nós nos convencêssemos, a gente não pecava mais. Agora a gente não consegue convencer nem a gente mesmo, quer mudar os outros. Vou passar para você o segredo da oração que Deus responde instantaneamente. Bote a mão no teu coração. E ore assim comigo em voz alta. Pai, em nome de Jesus, me muda.
Começou. Essa é instantânea. Já começou a ação na sua vida. E a sua mudança vai gerar mudança em todos os seus relacionamentos. Terceiro ponto, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar ao transformar a sua impulsividade e a sua percepção. Mais uma vez os dois, os discípulos, Tiago e João. E disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele iria para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Os caras eram ousados, mas sem noção. Estamos lá há 7 anos tentando fazer o grupo do sem noção. Como tem gente sem noção? Aqui não, só lá em São José. Eu já tinha até a líder do grupo pronta. Graças a Deus a irmã não serve mais no nosso ministério. Essa irmã chega para mim há 7 anos atrás, eu interpreto o Barrabás no nosso áudio de Páscoa, né? 2 horas maquiando para ficar 1 minuto em cena. E eu faço o Barrabás. Depois eu mostro uma foto para você do Barrabás. Se o pessoal quiser procurar no Face, tem lá, no Cláudio Lopes 714 é o meu. Aí tem foto do Barrabás, lá você mostra pro pessoal aí. E estava eu lá, e essa irmã barbudo, né, cabeludo, ela olha para mim e fala: Nossa, Cláudio, quantos anos você tem? Eu falei para ela: 33. Na época eu tinha 33, hoje eu estou com 40. Ela olhou assim para mim e falou: Nossa, como que a droga acaba com a pessoa, né? Ela ia ser a líder do meu grupo do Sem Noção. Mas meu pai não deixa, ele fala que é muito ofensivo. Eu falei: Paizão, se a gente fizer assim, ó, grupo de pessoas precipitadas. Ele: Mas como assim precipitado? Eu: Sem noção. E tem outro, gente, você não pode sofrer também do que nós chamamos de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, você sempre assim. Isso não é o que você é, isso é o que você se tornou. Deus tem o poder para transformar a sua vida. Quarto ponto, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar, ao transformar as suas escolhas e decisões. Nisso, quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos lhe pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na sua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. E disse Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que estou bebendo, ou serem batizados com o batismo que estou sendo batizado? Responderam eles: Podemos. E Jesus lhes disse: Vocês beberão do cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Gente, servir a Deus é o contrário de trabalhar lá fora. Lá fora, você trabalha para se tornar indispensável. Para quando vier um corte na empresa que você trabalha, a pessoa pensa: não, ele não, porque ele é indispensável para a empresa. No reino de Deus, nós trabalhamos para que os nossos liderados sigam adiante de nós, sejam capacitados a irem além de nós. Que a gente consiga
delegar e que a gente consiga impulsionar a vida deles, ser de exemplo para que eles vão além, para que os nossos tetos sejam o piso dos nossos filhos. Isso é servir no reino de Deus. Você trabalha para se tornar desnecessário. Eu estou desde 2008 nesse ministério, vai fazer 12 anos. Hoje eu não preciso mais estar no ministério. O ministério acontece sem eu estar lá. Eu tenho uma equipe que foi treinada, foi desenvolvida, e pessoas que fazem agora já melhor do que eu. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não pode parar por causa de mim. E servir a Deus é assim. Como eu falei para vocês, eu era vocalista de uma banda de rock. Sabe quantas vezes eu ministrei louvor na minha igreja? Uma. Num culto que chamava Alvorada da Vitória, 6 horas da manhã, para 3 senhoras. Porque o ministro de louvor que ia vir de São José para Caçapava, o carro dele quebrou, não deu para ele vir. Aí estava eu, as 3 senhoras, não tinha internet, porque se tivesse internet eu botava uma música no YouTube. Aí eu olhei, estava lá as 3 senhoras olhando para minha cara, o violão, eu peguei o violão, toquei 3 louvor lá, fechou. Foi a única vez que eu ministrei louvor na minha igreja. Quando eu cantava fora, cantava no mundo, eu cantava para as pessoas elogiarem a minha voz, falar como sua voz é bonita, como que você canta bem. Hoje eu entendo o que é adorar a Deus. E a conexão que o louvor traz com Deus. E eu não gostaria de estar ministrando louvor e alguém chegasse para me elogiar. Acho que isso atrapalharia essa conexão que eu tenho com Deus. Então eu canto junto com todo mundo, ninguém nem ouve a minha voz. Sabe o que eu gosto de fazer na igreja? Arrumar cadeira. Foi o primeiro serviço ministerial que eu fiz com 1 semana de convertido. 1 semana de convertido, o que eu podia fazer? Arrumar cadeira. E foi o que eu fui fazer. Eu fazia os círculos dos grupos de apoio do 30 Semanas. E eu ia de sala em sala montando círculos de cadeira. E eu amo arrumar cadeira porque não gera orgulho. Ninguém nunca me elogiou para arrumar cadeira. Falou, nossa, como você arruma cadeira bonitinho, fica tudo bonitinho, o círculo lá. Nunca. Mas eu me sinto arrumando cadeira do mesmo jeito que eu me sinto pregando. Servindo a Deus. O amor sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha uma desculpa, diz o Rick Warren. É aquele negócio, né, a gente fica tentando botar a culpa nas pessoas, tá? Tem um termo, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E outra coisa que a gente aprende no 30 Semanas é parar de tentar se justificar. Eu usava disso também, fazia muito disso, eu falava, não, essa compulsão financeira que eu tenho hoje, é porque na minha infância eu passei muita privação, eu não ganhava brinquedo, não tinha dinheiro para nada, agora graças a Deus eu tenho. Então agora eu posso comprar. A privação que eu tive na minha infância explica o problema da compulsão financeira, mas não justifica. E todas as vezes que você tenta se justificar, você está dizendo para Deus e para as pessoas que você não quer parar de pecar. Então para de tentar se justificar. Deixa Deus tratar na sua vida e te curar. Quinto, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao te levar ao arrependimento e perdão. Aqui não mais o discípulo. Agora, depois de 3 anos de relacionamento com Jesus, 3 anos, o apóstolo João. 1 João 1,8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Leva tempo para Jesus transformar o nosso caráter. Eu lembro quando eu era criança, eu desenvolvi um mecanismo de defesa que foi a frieza. E eu fui me condicionando cada vez mais a me tornar uma pessoa extremamente fria. Na minha vida adulta eu consegui. Lembro que a minha esposa chegava para mim e falava, nossa amor, como que você é frio. E eu falava, não, foi Deus que me fez assim. Porque é necessário haver pessoas como eu. Por exemplo, se acontece um acidente, enquanto todo mundo está desesperado, sem saber o que fazer, eu estou calmo. Eu consigo agir racionalmente, prestar um socorro adequado.
Conversa para boi dormir. Isso não é o que eu sou. Isso é o que eu me tornei, por escolha. Mas Deus ama pessoas como eu. E como você. Como eu que eu falo, com um coração duro de pedra, sabe? Homem não chora. Rapaz, quando Deus quebrou meu coração, mas migalhou, eu só farelinho. Porque os 3 primeiros meses da minha conversão eu só chorei. Sabe aquele choro da alma que você urra? Eu falava, Deus, como que você consegue me amar? Eu fiz isso, me perdoa. Porque diferente de Satanás que põe o dedo na sua cara e te acusa do seu pecado, o Espírito Santo não. O Espírito Santo te lembra do pecado, mas ele coloca no seu coração o arrependimento. Como o Costa Neto disse na semana da virada do ano passado da minha igreja, o diabo sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Jesus sabe o seu pecado, mas ele te chama pelo nome. Também somente um relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao restaurar a sua real paternidade. Olha que lindo, 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Efésios 5, 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira coisa que você aprende ao chegar no 30 semanas é isso: eu não sou o meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E se você escolhe estar num ambiente como esse, buscando a ajuda de Deus, você já pode se declarar um vencedor. Mais que isso, mais que vencedor. Porque a vitória na sua vida é questão de tempo. Tempo para que o processo de Deus aconteça na sua vida. Aqui para falar para vocês, porque tem várias coisas que você pode pensar, pô, mas 30 semanas é só para usuário de crack, Cláudio, que nem você foi? Não, 30 semanas é para todo mundo. Para todo mundo. Eu vou falar, se você corta sua unha com os dentes, não vou falar comer unha, porque eu digo que você não engula aquilo. Mas se você corta a unha com os dentes, ou se eu estou falando, você está com a perna assim, ó, possivelmente um problema com ansiedade. Ok? Outros grupos que é muito, na hora, ira. O ano passado eu estava tratando ira no trânsito. Como eu falei, eu sou de Caçapava. Lá em Caçapava, as vias expressas é para você andar a 60 km por hora. Mas as pessoas andam a 20. A pessoa para o carro e começa a conversar com os outros na rua. Há uma potestade que age na cidade lá. Diferente de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade grande, tem quase 1 milhão de habitantes. Os anéis viários lá para você andar a 80 km por hora. Mas São José tem um fenômeno. Se você der seta, o motorista do lado entende que você chamou ele por racha. E ele não te deixa passar. Eu cheguei a perder a entrada da igreja porque o cara não deixou entrar. Sério. O que me ajuda muito é a minha esposa, lógico, no meu lado. Quando eu estou nervoso lá, eu fico, o cara me fechou, e não sei o quê. E ela só fala, ó, adesivo da igreja no carro. Aí eu, Sério, gente, tem irmão que fala para mim, pastor, eu não colo adesivo da igreja no meu carro para não queimar o filme da igreja. Sério. Codependência eu já adianto para vocês, todos nós lutamos com a codependência. Temos a codependência impositiva, que é quando eu tento impor nas pessoas a minha vontade, usando de controle ou de manipulação, tendendo a ser uma pessoa perfeccionista. Perfeccionismo não é qualidade, é área de recuperação. No outro extremo, temos a codependência anulativa, que é quando eu me anulo, para agradar as pessoas ou para não desagradar as pessoas, tendendo a ser uma pessoa que não sabe dizer não para os outros. E dependendo do relacionamento que a gente está tendo, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Um exemplo para tu entender, vamos lá.
Imagino que você me convide para sua casa para a gente comer um churrasco. Amém? Vou falar de novo, você não entendeu. Vamos lá. Imaginemos que você me convida na sua casa para comer um churrasco. Glória a Deus, Pai, ó. Armou o churrascão. E você vai me servir um copão, como é que é o nome do suco, pastor? Mangaba. Você vai me servir um copão de suco de mangaba naquela taça bonita que você tem, né? Você não vai me servir naqueles copos de massa tomate, de requeijão. Aí eu, sem querer, bato a mão na sua taça e a taça te blefe no chão. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. E se seu cônjuge ou seu filho derruba a mesma taça? Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade, né? Deu para entender? Agora eu vou pegar pesado para você entender. Vamos lá. Quem aqui é pai ou mãe? Me dá um sinal. A maioria de vocês aqui, pai ou mãe. Responde para mim, pai ou mãe. O que fez você ter o caráter que você tem hoje? Foram as facilidades que você teve na sua vida ou as dificuldades que com a ajuda de Deus você aprendeu a superar? Dificuldades? Por que a gente não deixa os filhos ter dificuldade? Ai? O nome disso não é amor, o nome disso é codependência. Ninguém te ama mais do que Deus. Deus impede a dificuldade de chegar na sua vida? Por quê? Porque você aprende com ela, a depender de Deus e com a força de Deus superar qualquer adversidade. Todas as vezes que a gente tenta impedir a dificuldade de chegar na vida dos nossos filhos, a gente está atrapalhando a ação de Deus. E eu sei porque eu faço isso, até hoje. Eu recebi tanto não na minha vida quando era criança. Eu era uma criança, eu pedia as coisas, às vezes coisas de comer. E por meus pais não terem condição, eu ouvia não. Não, não. Eu não consigo dizer não para os meus filhos. Tudo que meus filhos pedem, eu faço força para comprar. Principalmente coisa de comer. Já consegui, com a ajuda de Deus, no 30 semanas, dizer não para coisas supérfluas. Tem um negocinho de Satanás que chama LOL. Que é uma bolinha com chaveirinho dentro, 180 pau, mano. 240, é um chaveiro. E tem também a Baby Alive. 700 conto, Baby Alive que faz cocô. Falei pra minha filha, com 700 conto nós compra churrasco pra caramba, dá pra fazer cocô até... E sétimo e último, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar. O amor de Deus em você e através de você. 1 João 4, de 7 a 11. Amados, olha a diferença. Olha a diferença do discípulo. O Senhor quer que nós manda cair fogo do céu para destruí-los? Para o apóstolo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar-nos uns aos outros. Desde a igreja primitiva, acredito que João ficou conhecido como o apóstolo do amor. E se Deus pôde fazer isso na vida dele, se Deus pôde fazer isso na vida de tantos personagens, tantos heróis da fé, se Deus pôde fazer isso na minha vida, Ele pode fazer isso na sua vida também. O lugar de restauração é em um relacionamento com Jesus. Esse é o lugar de restauração. Buscando o centro da sua vontade. Para que isso aconteça, nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas de Deus. Essa igreja é conhecida como a família renovada.
E nós precisamos desse ambiente de família. Você vai encontrar problema? Vai. Na sua família não tem problema? Quantas pessoas tem na sua família? 4, 5? Imagina uma família grande como essa. Só que, sozinho, você vai até mais rápido, mas você não vai muito longe. Você só vai conseguir alcançar os planos que Deus tem para a sua vida, vivendo em família, porque família é projeto de Deus. E você carrega dentro de você a resposta para todos os problemas lá fora. Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Qualquer que for o problema que as pessoas estejam passando, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Rick Warren, ele diz assim: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio de relacionamentos e de uma vida em comunidade, uma vida em família. E Filipenses 1,6: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queria que você, por um instante, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu não posso concluir essa ministração, essa mensagem, sem te dar a oportunidade que eu tive há 11 anos atrás. A oportunidade de iniciar o seu relacionamento com Jesus. E essa é a decisão, talvez, é com certeza a decisão mais importante da tua vida. Você tem que ter e desenvolver esse relacionamento com Jesus. Então eu vou fazer uma oração, e você pode me acompanhar nessa oração, bem baixinho ou em pensamento, e olha comigo assim: obrigado, Jesus, porque eu ouvi tua voz e ouvi a sua mensagem ao meu coração. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz para pagar pelo meu pecado. E por esses pecados eu te peço perdão. Mas eu também creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vivo está. Então eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para habitar no meu coração, para me direcionar, para me guiar. Peço também que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, porque hoje nós iniciamos esse relacionamento crescente e eterno. E hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em teu nome, Jesus. Amém.